Começamos aqui a nossa live. Se tiver alguém nos ouvindo, já deixa aí no chat uma mensagem de que estão nos ouvindo. Já começaremos a nossa live. O nosso querido ministro Douglas Alencar Rodrigues. Estamos aí, se tiver alguém, mande aqui uma mensagem no chat, para a gente ver, falar se nos informar se o som tá bom. Está ótimo o áudio, obrigada, Fernando. Áudio mais tranquilo, tá? Não tá aparecendo nada no live comments. Não chegou ninguém? Meninos, estão vendo alguém no chat? Agora 4, né? Ok. Boa noite, Evelane. De Fortaleza, seja bem-vindo à nossa live, que honra. Manuel, Neiva Reis, áudio e imagem ok, obrigada, Neiva, sejam bem-vindos à nossa live, pessoal que está entrando. Manuel Bita, obrigada, hoje um dia muito especial, estamos aqui na nossa live com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, vamos aprender muito hoje sobre devido processo legal em tempos de pandemia. Silvana, Natal, Rio Grande do Norte, seja bem-vinda, Silvana. Egon, bem-vindo. Júnior Zandona sempre nos prestigiando, obrigada, Júnior. Áudio claro, obrigada. Aqui de Xerxes do Instante Campo Grande, professor aqui, Correia Arantes, advogado, seja bem-vindo. Evânia, som muito bom. De Teresina, puxa, que prestígio, obrigada, estamos muito contentes em ter vocês aqui, Rubem Júnior, seja bem-vindo, o pessoal está entrando, então hoje é um dia muito especial, porque nós estamos numa aula, seria uma aula com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, no dia em que vamos lançar nossa segunda turma de pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho Previdenciário do INSTED. As nossas aulas vão começar às 19 horas, horário de Campo Grande, 20 horas de Brasília, e aí, para brindar e celebrar essa data tão especial, nós convidamos e estamos aqui muito felizes com o aceite do convite pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, que faria a nossa aula inaugural presencial, e aí, pela pandemia, nós ficamos sem ele presencialmente, mas ele gentilmente veio fazer essa live para a gente comemorar juntos aqui nossa segunda turma da pós. Estamos aqui, então, com o ministro Douglas. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Estamos aqui também com o Fernando Bunlai, diretor executivo do INSTED, que também quer dar as boas-vindas aí ao ministro Douglas. Pode falar, Fernando. Queria, como a Déia acabou de falar, né, era para a gente ter feito, na verdade, essa aula cerca de 60 dias atrás, né, presencialmente aqui em Campo Grande, ministro, mas, infelizmente, naquela semana acabou tendo a suspensão das aulas, né, e acabamos não podendo começar essas aulas presencialmente como a gente gostaria, mas vamos estar começando essa segunda turma de Direito do Trabalho e Previdenciário, mesmo à distância. Vamos começar, para a gente não perder mais tempo, né, já estamos nesse ato aí de 60 dias, a gente vai estar começando essa turma agora, com essa aula, com essa conversa, bate-papo, aula mesmo, com o senhor aí, para a gente poder começar essa segunda turma. Estou muito feliz, sabendo que com todas as dificuldades que a gente está atravessando, em função dessa pandemia, mesmo assim nós estamos com uma turma formada e começando hoje. Então eu queria deixar aqui registrado a nossa gratidão com esses estudantes, com esses nossos novos pós-graduandos, com a nossa coordenadora, professora Déia, também, que não mediu esforços de estar efetivamente começando essa pós-graduação, e junto também com a Matra, né, que o nosso presidente aqui, o Christian, que sem ele, sem o apoio do Christian, do Borges, de toda a diretoria da Matra,
24 aqui da 24ª região, a gente não estaria conseguindo fazer um time de tão excelentes professores, né? Nossos professores são todos juízes, desembargadores, a gente tem um corpo de docente aqui incrível. Acho que a gente nunca teve um corpo docente tão bom, uma pós-graduação de Direito do Trabalho, e sem a Amatra, a gente não conseguiria ter feito isso. Então, eu queria deixar aqui de público registrado o nosso agradecimento, enquanto instituição de ensino, de estar podendo levar uma pós-graduação de tão alto nível, com tantos professores tão qualificados, haja vista a aula que nós estamos tendo hoje com o ministro do TST aqui, o ministro Douglas. Então, era essa a minha intervenção aqui inicial, agradecer você, Déia, agradecer o ministro Douglas pelo seu tempo, agradecer ao Christian aqui, o presidente da Amatra, pela dedicação e podemos fazer esse curso aqui que a gente tanto almejou, tá bom? Obrigada, Fernando. Estamos também aqui com o Boris, seremos 3 mediadores aqui para intermediar as perguntas que vocês forem mandando. O juiz Boris Souza, que é professor também do INSTED, integrante da Liga Trabalhista. Meu áudio tá bom, gente? Parece que deu uma cortada, tá bom? Tá. E então, ministro, é uma honra, novamente eu falo 1000 vezes, né, porque eu tô me beliscando aqui para ver se é real. E tem gente do Brasil inteiro nos ouvindo para te prestigiar, tá? Então, estamos com aqui Minas Gerais, Piauí, São Paulo, tem gente de todo lugar aqui nos ouvindo, então, com a palavra, o ministro Douglas. Bem, eu devo começar agradecendo, Déia, o convite honroso que você me fez chegar para participar de um encontro inicial na abertura de um curso de pós-graduação. Isso, para mim, é motivo de honra, de alegria, poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre tantos temas que estão nos assaltando, e agradeço de forma particularmente enfática pela indicação da palestra como sendo o devido processo legal em tempos de pandemia. Um tema muito rico, um tema que nos oferece aí uma diversidade de enfoques, e eu vou tentar cumprir aqui a expectativa de criar algumas provocações, trazer alguns conceitos. Mas antes disso, eu quero também cumprimentar o Fernando Bunlai pela gentileza do convite. É uma honra poder participar deste momento junto ao INSTED, junto à Amatra 24. Aqui estamos também com o nosso presidente, o Christian, que além dos talentos jurídicos, soma aí uma também feliz carreira no campo do futebol. Já fomos adversários em campeonatos das nossas associações de magistrados, e sei que o Christian sempre foi um jogador combativo, difícil de ser superado, e por isso a minha admiração e respeito por encontrá-lo aqui também nessa via telepresencial. Meu abraço também ao Boris, é uma alegria poder revê-lo aqui nesse espaço, e finalmente o abraço a todos que nos acompanham. Certamente o prestígio, Déia, não é meu, é seu, é do INSTED, é desse grupo que está aí capitaneado também pelo Christian e pelo Boris, grupo de magistrados, professores idealistas que, além da carreira acadêmica, que por si só já é um grande desafio, abraçam a vocação acadêmica, certamente conscientes de que temos todos um dever ético de formação permanente, de formação continuada. Eu sou daqueles que procuram sempre assumir uma postura otimista em relação a tudo. Até mesmo com essa pandemia, por todas as dores, apesar de todas as dores, nós precisamos encontrar algumas oportunidades, algumas situações que nos fazem avançar, evoluir, e quem sabe este encontro que se viabiliza nesse instante seja uma dessas respostas positivas desse cenário de crise, porque nós temos colegas, amigos aí de todo o país que nos acompanham e que podem, claro, trazer aqui no espaço do debate questões, contribuições relevantes. Bem, eu comentava com a Déia que me pareceu oportuno propor aqui 2 âmbitos de reflexão. Um primeiro deles ligado, quem sabe, a uma perspectiva histórica dogmática ligada
a origem, significado do devido processo legal, e uma segunda dimensão voltada mais concretamente ao cenário contemporâneo do devido processo legal. Seria, quem sabe, uma visão pragmático-contemporânea. Então, teríamos dois âmbitos de análise, um âmbito histórico-dogmático e um segundo nível pragmático-contemporâneo. Falar sobre o devido processo legal é falar, talvez, sobre um dos princípios mais caros ao direito mundial. Me lembro que em 2015, aqui em Brasília, nós recebemos, eu tinha recém-chegado ao TST, e recebemos uma exposição itinerante da Magna Carta Libertatum, 1215, o rei João Sem Terra. Muitos de nós já estudaram mais profundamente esse assunto, e houve, naquela ocasião, uma palestra ministrada pelo ministro Carlos Mário Veloso, professor de Direito Constitucional aqui da Universidade de Brasília, foi do Supremo Tribunal Federal, um estudioso do direito constitucional, e que remarcou, naquela ocasião, a importância do documento que foi firmado em 1215 pelo rei João Sem Terra. Nós todos nos acostumamos a referir ao devido processo legal e fazer essa conexão automática àquele cenário histórico, àquele contexto. Quando a Magna Carta veio ao Brasil, são 2 exemplares autênticos, né, foram 2 vias escritas, e eu, por acaso, Deia, pedi uma cópia do documento histórico, e tenho lá no meu gabinete no TST, no quadro, a Magna Carta toda, né, com aquela letra, caneta tinteiro, de difícil compreensão, mas é um documento histórico que, de tempos em tempos, eu olho para ele quando vou decidir determinadas questões que admitem soluções num sentido ou num outro, e procuro sempre me manter fiel às ideias mais caras, né, mais caras do devido processo legal. Quando nós falamos, enfim, do devido processo legal, nós nos remetemos a 1215, e precisamos também recobrar a noção de que a Magna Carta não foi um documento fundacional do constitucionalismo, muito ao contrário. A Magna Carta tem uma importância, sem dúvida, mas não é um documento que se insere nessa trajetória do constitucionalismo, tal como nós o conhecemos, sobretudo a partir das revoluções libertárias do século XVII, XVIII, a Revolução Inglesa, que foi um processo lento, longo, durou vários séculos, né, até 1689, com a Petition of Rights, né, diferentemente do que aconteceu na França e nos Estados Unidos. Mas o fato objetivo é que é, sem dúvida, um documento que representou, no curso da história, um marco significativo naquilo que envolve a contenção do poder político. Através desse documento, o rei João Sem Terra renunciou, abriu mão a uma parcela expressiva de seus poderes até então absolutos, e com isso nascem as ideias da anterioridade tributária, do habeas corpus, da liberdade ampla de entrada e saída do país, do acesso à justiça, do direito de propriedade. Enfim, a Magna Carta é um documento que representou um acordo estamental entre o rei e a classe nobre, né, os barões, e o clero. Então, é um documento, embora estamental, que traz um simbolismo importante naquilo que envolve a limitação do poder político, do poder absoluto. Isso é muito importante, porque quando nós fazemos alusão ao devido processo legal, a Magna Carta não aludiu a essa ideia que hoje é central, tratada com tanta naturalidade entre nós, trouxe uma ideia diferente, trouxe a expressão lei da terra, the law of the land. Essa é a noção embrionária do devido processo legal. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Não ouvi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora a sua voz chegou. Que eu tô... Estamos ouvindo, assim, visão embrionária do devido processo legal, aí cortou um pouquinho, um segundo só. E eu dizia que em 1990... da visão embrionária ainda? Faltou tanto? Nossa. Enfim, o que eu tentei, o que eu procurei remarcar é que essa ideia
do devido processo legal, ela nasce a partir de uma noção denominada The Law of the Land, a lei da terra. Os barões, preocupados com a invasão de seus feudos pelos tribunais reais, se queixavam contra as decisões que eram invasivas, na ótica deles, aos costumes, às tradições, ao poder que esses barões mantinham naqueles feudos. E exigiram o direito de ser julgados pelos seus pares segundo as leis do local em que os supostos delitos haviam sido cometidos. Então, é uma garantia de preservação de poder dentro dos feudos que dá origem ao devido processo legal, com a noção essencial de lei da terra. E eu dizia, talvez quando o som caiu, que em 1999 eu estava convocado no TRT de Brasília, era juiz da 17ª Vara, e adorava visitar as bibliotecas, né, as livrarias, e achei um livro fantástico, um livro maravilhoso, que a minha irmã mais nova gentilmente subtraiu aqui do meu acervo. E, por acaso, um dia desses, eu recebi a visita do autor daquele livro, e era um livro que examinava o devido processo legal com muita profundidade. Eu me refiro ao subprocurador-geral aposentado, Carlos Roberto Siqueira Castro, e disse a ele, contei a ele essa história, foi um livro que marcou a minha carreira acadêmica, eu me encantei com o livro, enfim, a Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais, com um capítulo específico sobre o devido processo legal. E contei a ele que a minha irmã havia promovido essa subtração, que não configura fato típico, e ele me mandou um livro atualizado especificamente sobre o devido processo legal. Eu não estou aqui fazendo a propaganda absolutamente, apenas compartilhando uma das obras que me, enfim, abriram a janela, o interesse para estudar um pouquinho mais o princípio do devido processo legal. E nesta obra do professor Carlos Roberto Siqueira Castro, ele mostrou que foi na experiência constitucional norte-americana que o devido processo legal, que na sua origem tinha esse significado processual, limitativo do conteúdo de regras que poderiam informar a solução de determinados conflitos, foi na experiência constitucional norte-americana que o significado desse princípio foi ampliado, sofreu uma mutação, uma expansão significativa, e a partir daí passou-se a falar em devido processo legal substantivo. E o devido processo legal substantivo, hoje, é uma categoria que o Supremo Tribunal Federal, aqui entre nós, trabalha com muita frequência, com muita naturalidade, e que nós todos, de maneira mais perceptível ou não, também aplicamos na nossa atividade diária, seja produzindo petições na condição de advogados, ou peças de defesa, recursos, mas especialmente os magistrados que se veem na contingência de promover o tempo todo sopesamento, balanceamento, ponderação, acabamos aplicando essas noções de razoabilidade, de proporcionalidade, que um outro professor, Humberto Ávila, denomina de postulados normativos aplicativos. Quer dizer, são normas de sobredireito que nos dizem sobre a respeito da aplicação de outras normas e, portanto, eu, se puder, Deia, aqui fazer uma sugestão de leitura para os nossos queridos alunos, eu já indicaria essa obra. Não sei se dá para aparecer aí bem, né? Da razoabilidade e proporcionalidade, Carlos Roberto Siqueira Castro, já anotei e vou comprar, com certeza. Se me permite ainda uma outra obra, sugerir uma outra obra. Essa, por favor. Um grande amigo, subprocurador do trabalho, professor da Universidade de Brasília, mestre, doutor, pós-doutor, enfim, uma pessoa que tem uma inteligência privilegiada, e eu recomendaria também essa obra. Para quem... História Constitucional Inglesa e Norte-Americana, do surgimento e estabilização da forma constitucional. De quem é esse, ministro? Cristiano Paixão e Renato Bigliazzi. Cristiano Paixão. Sugiro essas duas obras. E já contamos aqui, talvez, numa sessão de sugestão de leituras, né, abrindo mais um parêntese. É interessante que nós nos enamoramos de determinadas obras em alguns momentos. Todos temos livros com os quais nós procuramos
enfrentar, entender o cenário que nós estamos vivendo. E eu acabei de ler um livro muito interessante, recomendo, acho que é leitura obrigatória, Os 11, sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós todos sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem ocupado um espaço político importante, fala-se em judicialização da vida, nós sabemos que esse é um processo que tem múltiplas causas, né? Esse suposto ativismo, ou essa suposta centralidade do judiciário, e particularmente do Supremo, resolvendo questões que não seriam tipicamente jurídicas, resolvendo questões morais que dividem a sociedade, resolvendo temas ligados a políticas públicas, ou quem sabe até questões políticas puras, não é? Então, eu estou lendo agora um livro muito interessante, que foi escrito em 1968, por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado, inclusive, no contexto daquela emenda do AI-2, né, o ato institucional número 2, que ampliou para 15 o número de ministros da Suprema Corte. E a obra é essa, é uma obra que deve ser encontrada muito facilmente. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Exato. Excelente. Do ministro Aliomar Baleeiro. É uma obra comum, recomendo, muito bem escrita, e que descreve o cenário que o Supremo Tribunal Federal enfrentou durante o período em que vivemos o regime de exceção. Desculpe, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o tema. Ótimo. Tá? Agora, nós temos também uma literatura que é fantástica. Essa daqui também é obrigatória. A Razão e o Voto, Diálogos Constitucionais, com Luiz Roberto Barroso. Ótimo. Esse livro é coordenado pelo Oscar Vilhena, dá para ver? Dá. Oscar Vilhena Vieira e Rubens Gleiser, organização. Pois é, são 22 artigos criticando um artigo inicial que o ministro Barroso apresentou, com o qual ele justifica as 3 funções do Supremo Tribunal Federal: um judiciário representativo, contramajoritário e iluminista. Portanto, mais uma obra importante. E para finalizar a sessão recomendação de leitura, né, para poder voltar, eu estou só compartilhando o que eu tenho aqui, que estou atualmente analisando. Eu achei uma obra também fantástica, uma obra em inglês, que busca examinar essa realidade de expansão da atuação jurisdicional, que não é um fenômeno exclusivo brasileiro, muito ao contrário. Essa centralidade do judiciário decorre da própria situação que nós todos vivemos em escala planetária após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando as sociedades emergiram convictas da necessidade de um judiciário forte, capaz de promover a defesa dos direitos fundamentais do cidadão contra a expansão que tende a ser natural do arbítrio dos governantes. E hoje se trata com muita naturalidade toda essa questão ligada à competência do Supremo Tribunal Federal. Mas nem sempre foi assim. Nós assistimos agora no Brasil, por exemplo, uma tensão crescente entre o Judiciário, o Supremo, o Poder Executivo, e há uma obra, então, que busca examinar essa realidade, que é uma obra escrita em inglês, que é Os Alquimistas, questionando a fé, a crença que nós todos temos nas Supremas Cortes como importantes atores para a construção da democracia. Isso está, assim, sendo discutido em nível mundial. O suposto ativismo, que é uma outra expressão ambígua, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, na verdade é fruto de um arranjo institucional. Nós temos uma série de mecanismos de acesso ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo decide, sempre provocado, não é? De sorte que nós precisamos entender um pouco mais desse momento que estamos vivendo, desse processo riquíssimo que nós estamos vivendo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Mas voltando, pessoal, eu falava ainda do devido processo legal, fechando o parêntese das recomendações, né, de livros, enfim, eu falava sobre o devido processo legal nessa sua dupla significação. Uma significação instrumental, adjetiva, segundo a qual ninguém será
privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. E eu costumo brincar, o que é o devido processo legal? Nada mais, nada menos do que o processo legal devido. Ou seja, é preciso que a atuação do Poder Judiciário seja no campo da resolução de conflitos patrimoniais, seja naquilo que alcança a própria jurisdição penal, há de se processar em estrita coerência, conformidade com as regras infraconstitucionais, também constitucionais, que balizam a forma como o Poder Judiciário deve se conduzir. Eu costumo dizer também que o devido processo legal representa, no campo do processo, o equivalente ao princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do direito material. São espécies de sobreprincípios, ideias muito abertas que pautam a construção de novas interpretações de outras ideias, são os chamados superprincípios. O devido processo legal, então, tem essa dupla dimensão, instrumental e substantiva. A dimensão instrumental é a mais comum. Todos procuramos sempre examinar situações concretas da vida, no âmbito do processo, à luz das regras postas pelo Poder Legislativo. E nós também, em muitos momentos, somos forçados a questionar a forma como um determinado magistrado, desembargador ou ministro interpreta um comando de natureza processual. Nós todos conhecemos a regra de ouro no processo de trabalho, a regra que exige a reação imediata contra qualquer decisão proferida em audiência ou fora dela, que, em tese, possa macular um direito que a parte considera legítimo, um direito processual, é a figura dos protestos, segundo o jargão que se tornou popular. Mas há um campo vastíssimo de interpretação para nós magistrados, que sempre nos remetem a essa ideia suprema do devido processo legal. A partir do devido processo legal, todas as demais ideias força se estruturam. Se nós formos ao Supremo Tribunal Federal, nós veremos que o devido processo legal toca no princípio do juiz natural, toca na ideia central do contraditório da ampla defesa, é também fundamento do princípio da proibição da prova ilícita, ou seja, a noção mais ampla do devido processo legal fundamenta todas as demais ideias que buscam conformar, com maior ou menor grau de densidade, a forma como nós, magistrados, iremos nos conduzir na resolução dos conflitos de interesses. Isso é o devido processo legal instrumental, processual, adjetivo. Mas nós temos um devido processo legal material ou substantivo. E aí surge, uma vez mais, o professor Siqueira Castro nos trazendo o relato da experiência constitucional norte-americana, porque foi lá que essa ideia força foi ressignificada para exigir do Estado, poder público, legislativo, executivo, judiciário, a adoção de posturas, leituras, a prática de atos que sejam absolutamente razoáveis, adequados e proporcionais quando disciplinam temas ligados a direitos fundamentais, especialmente à vida, à liberdade e à propriedade. Nós estamos diante de uma ideia bastante ampla que nos desafia, no caso concreto específico, a construir uma narrativa, um discurso que seja capaz, racionalmente sustentável, que seja capaz de produzir o resultado que nós entendemos ser o mais adequado, o mais justo, o mais correto. E é interessante também notar que quando nós falamos em devido processo legal, substantivo e adjetivo, nós somos também convidados a refletir sobre esse novo cenário que vivemos no Brasil e no mundo, não é? Estudando, eu procuro sempre estudar, enfim, tentar ser um juiz melhor possível, né? Apesar das limitações que são inatas à nossa condição humana, mas o processo de construção de uma decisão judicial é sempre desafiador. Eu vou procurar mais à frente aqui, vou procurar tocar. Bom que eu tenho muitos amigos, né? Eu vou procurar aqui tocar em algumas situações concretas para mostrar de que forma as soluções se apresentam. E eu já de antemão digo que não há
uma resposta correta. O que nós precisamos é debater, é ponderar, é avaliar se o discurso, a narrativa que a parte nos traz, que o colega magistrado nos apresenta num órgão colegiado, é um discurso razoável, racional, consistente, lógico, coerente com as ideias, forças, as ideias mais amplas, as ideias mais gerais que consubstanciam esses princípios, não é? É sempre bom lembrar também que princípios são ideias abertas. Princípios não são comandos fechados como ocorre com as regras. A diferença entre regras e princípios, ela precisa ser sempre revisitada. É bem verdade que definir uma regra ou um princípio depende muito da nossa carga axiológica, já dizia o professor Humberto Ávila. E aqui eu dou um exemplo. Muitos dizem que um dos princípios característicos do processo do trabalho é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Mas será que se trata, de fato, de um princípio ou de uma regra? Nós todos nos habituamos a dizer o princípio da irrecorribilidade imediata é característico do processo do trabalho. Mas é princípio? É uma ideia aberta? Nós todos sabemos identificar uma decisão interlocutória, artigo 203 do Código de Processo Civil, define os atos que o juiz pode praticar. Mas nas situações concretas da vida, nós sabemos o que é sentença, terminativa ou definitiva, o que é uma decisão que resolve uma questão incidente, o que é um despacho. Nós todos sabemos diferenciar, mas é um princípio? Eu te chamo a atenção apenas para que nós procuremos sempre perceber de maneira crítica tudo aquilo que nos chega a partir da doutrina. Mas no quadro atual que nós estamos vivendo, vigora um novo modelo de interpretação e aplicação do direito. Nós todos sabemos que o CPC de 2015 inovou bastante em muitos campos, rompendo, por exemplo, com a chamada jurisprudência defensiva, consagrando a noção que é central do processo colaborativo, que já estava consolidada no CPC de 73, mas que era pouco assimilada por parte dos magistrados. A ideia do processo colaborativo é talvez um dos principais vetores que tornam o nosso processo mais justo, rente à realidade, capaz de produzir decisões que sejam substancialmente justas. O Código trouxe também a vedação das decisões surpresas, enfim, o Código avançou significativamente na linha de um processo que seja absolutamente rente, compatível com a noção de Estado democrático de direito. E uma das principais inovações diz com o chamado sistema de direito jurisprudencial. Aqui eu me refiro ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC, aos artigos 926 e 927 do mesmo Código. Nós hoje convivemos com um sistema de direito jurisprudencial que sugere a vinculação de todos os magistrados às diretrizes que são fixadas pelos tribunais, seja em súmulas, seja em casos repetitivos, teses fixadas no julgamento de casos repetitivos, incidentes de assunção de competência. O tema é tão interessante que admite-se até ação rescisória contra decisão judicial que se recusou a aplicar ou aplicou de forma equivocada uma determinada diretriz jurisprudencial. Isso significa que as súmulas, mesmo as que não são vinculantes, aquelas meramente persuasivas, tornaram-se obrigatórias. Nós, claro, poderíamos aqui, quem sabe, marcar um outro momento para discutir esse assunto, mas é um assunto que está com a data de enfrentamento já designada no âmbito do TST. Nós temos lá duas correntes de entendimento já formadas sobre se é ou não é admissível a ação rescisória fundada em má aplicação de súmula persuasiva, uma tese nova que está aí sendo enfrentada. Mas, meus caros, eu estou aqui divagando, uma aula inicial é uma aula que não tem limites objetivos nem subjetivos. Temos, na verdade, uma ideia muito ampla, que é o devido processo legal, para trabalhar, para desenvolver. E ainda falando sobre devido processo legal, nós chegamos ao cenário atual do judiciário brasileiro. Nós sabemos também que a Constituição assegura aos tribunais, lá no artigo 96, inciso 1º, a linha A, uma
reserva de conformação, uma área de positivação de regras procedimentais no seu regimento interno. Nós sabemos que os tribunais e o TST têm sido muito atuantes nesse sentido, acabam produzindo instruções normativas, resoluções. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho também edita normativos para orientar os juízes e tribunais sobre como proceder em determinadas situações concretas, e há sempre uma certa dúvida ou uma ponta de dúvida sobre o efetivo respeito aos limites que cabe ao tribunal, ao corregedor, normatizar. Até porque, quando nós falamos de processo, de procedimento, nós todos somos também convidados a referir o que se contém no artigo 22, inciso 1º da Constituição. A competência para legislar sobre processo é privativa da União. Mas isso não significa que os tribunais que positivam súmulas, orientações jurisprudenciais, no caso do TST, não possam ali, quem sabe, dentro desse espaço de conformação que a própria Constituição reserva, produzir determinadas normas complementares que buscam orientar o funcionamento de seus órgãos. E aí nós chegamos, Deia, à questão das resoluções do CNJ, que eu sei que você é doutora, acompanhei a sua live com a Ejude, com a Matra 2, aliás, parabéns, muito clara, um material muito bom, eu faço aqui a propaganda, recomendo aos colegas juízes, advogados, que assistam essa live. A Deia realmente domina o tema com profundidade, de sorte que esse material que está disponível na internet representa uma fonte valiosa de informação, de esclarecimento sobre os reais limites que estão orientando o funcionamento dos órgãos judiciários nesse momento de pandemia. Mas eu dizia que nós chegamos a essas resoluções porque há sempre uma tendência natural de expansão dos limites que seriam razoáveis para a regulação jurídica. E aí surgem diversos questionamentos. Nós estamos vivendo um direito processual da crise, assim como vivemos, e o Supremo já chancelou, ao julgar as ações diretas contra as MPs 927 e 936, chancelou uma série de normas de direito material que, fora de um cenário de pandemia, seriam absolutamente impensáveis, inadmissíveis, especialmente aquelas que tocam na autonomia individual da vontade para gerar redução de salários, redução de jornada, suspensão de contratos, tudo isso fugindo da tradição do direito brasileiro, que vem desde antes da própria Constituição de 88. No caso da redução salarial, nós sabemos, existe a Lei 4923 de 65, que foi o ano que eu nasci. Enfim, já se exigia ali a negociação coletiva. Mas o fato é que nós vivemos, sim, um cenário de absoluta exceção. Eu não sou um crítico das medidas provisórias, acho que, muito ao contrário, o governo tentou, dentro do que considerou possível, razoável, contribuir para que fossem criadas as condições para minimização dos prejuízos advindos da crise sanitária, que nós todos sabemos, impôs um isolamento social, levou à interdição de atividades econômicas que não são essenciais, gerando uma dificuldade de manutenção de contratos de trabalho. Isso já poderia levar a um agravamento da nossa crise social que já era, enfim, marcada por uma elevadíssima taxa de desemprego. Em fevereiro, o IBGE divulgou a pesquisa mostrando que nós tínhamos ali 12,3 milhões de trabalhadores desempregados, e isso para não falar dos desalentados, dos trabalhadores informais, também aí um contingente expressivo da ordem de 40% da mão de obra no Brasil. De sorte que eu reconheço o esforço do Poder Executivo ao editar essas medidas provisórias, e dia desses eu comentava, eu fui ao site da Presidência da República, fiz uma pesquisa e constatei ali a existência, àquela época, de mais de 260 atos normativos produzidos no âmbito do Poder Executivo, portarias, resoluções, instruções normativas, medidas provisórias, etc. Uma série de atos, todos voltados ao combate a essa pandemia, a essa crise. Muitos aí estão criticando, dizendo que a Constituição foi posta em quarentena, mas eu fico imaginando, se o Poder Executivo não tivesse adotado aquelas medidas, se nós não teríamos
os mais de 5 milhões, são dados desatualizados, de trabalhadores que se beneficiaram da MP 936, somados aos 12,3 milhões de desempregados, agravando a crise social. Isso é algo muito sério, pessoal. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. E mais, eu não teria condições aqui para dizer se o governo foi tímido ou não, até porque nós estamos falando aí de um aporte de recursos significativos. Só o Corona Voucher consumiu quase 100 bilhões de reais, e isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. O governo está, sim, enfrentando com galhardia, é o que eu penso a respeito, este cenário de crise. E aí nós chegamos a um outro contexto, falando sobre Corona Voucher. É interessante também pontuar que a própria necessidade de cadastramento das pessoas para receber esse benefício mostrou um Brasil diferente, mostrou um Brasil que não era sequer conhecido pelo poder público. E, portanto, nós estamos falando aí de 42 milhões de pessoas que procuraram, são sempre dados desatualizados, viu, pessoal? Eu estou procurando me manter atualizado, mas eu sei que esse número já foi superado. 42 milhões de brasileiros habilitando-se à percepção do Corona Voucher, aquele auxílio emergencial de R$600 que se insere num contexto de política pública assistencialista. E é interessante também notar, agora talvez retomando um pouquinho o tema do devido processo legal, voltando ao processo trabalhista em particular, nesse momento de crise, eu, dia desses, vi uma entrevista numa revista semanal mostrando que há um contingente expressivo de brasileiros que não têm acesso à internet. O Brasil é o país dos paradoxos. Ouvi também que no Brasil tem 3 celulares para cada brasileiro. É uma coisa assustadora. Mas isso não significa que essas pessoas tenham acesso à internet. Há um problema sério de custo para o acesso com qualidade, com tráfego de dados, transmissão via streaming, né? Há problemas de analfabetismo funcional. As pessoas não sabem usar aplicativos, isso é muito triste, são lamentavelmente limitadas. Nessa matéria, se pesquisarmos aí no Google, isso aparece com muita facilidade, foram identificados mais de 40 milhões de brasileiros. E, portanto, quando nós falamos em virtualização da vida, virtualização do processo, audiências telepresenciais, é preciso que nós levemos isso em consideração. O trabalhador brasileiro, muitos deles, embora possam possuir um celular, embora tenham um aparelho telefônico com acesso à internet, não tem condições de operar, a maioria, segundo os dados, 40 milhões, não tem condições de transitar pela rede. E isso é importante porque nos chama a atenção para um outro risco que para nós juízes sempre se faz presente. Me lembro de uma frase do Frei Leonardo Boff que dizia que para compreender como alguém vê o mundo, é fundamental conhecer o lugar de onde ele olha. E, portanto, se nós tentarmos nos colocar no lugar desses 40 milhões de pessoas, né, o juiz do trabalho, a juíza do trabalho designa uma audiência, a parte postula o adiamento e o juiz, segundo a professora Deia e o CNJ, interpretando o artigo 2º, parágrafo 3º da resolução 314, diz que essa matéria afeta a livre discrição do juiz, então é preciso que haja essa sensibilidade, sob pena de nós não apenas afrontarmos o devido processo legal, mas, sobretudo, negarmos justiça a quem mais precisa. Nós precisamos ter clara essa realidade socioeconômica, cultural no Brasil, nesse momento de pandemia. Falando sobre as audiências no primeiro grau, dia desses, me lembrei lá em São Paulo, a doutora Deia sabe disso melhor do que eu, o Sindicato dos Advogados reagiu de forma bastante vigorosa contra a manutenção da possibilidade de realização dessas audiências. Eu fui juiz de primeiro grau, vocês estão ainda no primeiro grau, logo ascenderão ao tribunal, enfim, e nós sabemos que a probleminha na comunicação do ministro, mas já voltou. Eu dizia que a prova testemunhal
Obrigado. Vocês me ouviram até onde? Até um pouco antes da prova testemunhal. Estava falando dos advogados postulando... Que nós acenderíamos, né? Que por enquanto são juízes de primeiro grau que acenderiam. Todo mundo teve uma alegria momentânea, Ministro, nós acenderíamos aí, a gente quase desmaiou aqui. Quase desmaiou, porque eu já estou desde 2007 no interior e não cheguei nem na capital ainda. A carreira tem dessas coisas, né? De tempos em tempos, uma aceleração, depois congela, daqui a pouco acabam chegando, isso tudo se resolve com o tempo, né? Mas eu dizia que a prova testemunhal, nós que atuamos no primeiro grau, vocês com certeza estão aí muito mais experimentados do que eu saí do primeiro grau em 2003, quando fui ao TRT de Brasília. Nós sabemos que a prova testemunhal ela é a mais permeável, lamentavelmente, à mentira. Foram tantos os momentos de tensão que eu enfrentei no primeiro grau, com as testemunhas dizendo que o fato era X, as outras afirmando com segurança que era Y, e aquilo nos desafiava bastante. Por quê? Porque, poxa, eu não estou ali numa fase mais tensa da minha trajetória no primeiro grau. Eu tentava, até me arrependo disso, mas acabava sendo muito rude, duro com as testemunhas, fazia cariação, determinava remoção para a polícia, usava bravatas, dizia que eu sabia quem estava mentindo, que a lei era boazinha, que a lei permitia a extinção da punibilidade se houvesse retratação antes da publicação da sentença, fazia um teatro bastante desgastante do ponto de vista emocional e que, na maior parte das vezes, produzia resultados, seja com retratação, via testemunhas até chorar em sala de audiência, pedindo desculpas e tal, seja com acordos parciais sobre o objeto em relação ao qual gravitava aquela visceral contradição entre os depoimentos, e surge aí a questão da prova testemunhal via audiência telepresencial. Esse tema não é exclusivo do processo de trabalho, isso toca o processo civil, toca com maior ênfase o processo penal, especialmente quando nós sabemos que a regra da incomunicabilidade é uma regra de ouro, né, para que nós possamos tentar preservar, na máxima medida possível, a pureza das declarações da testemunha. Esse é um desafio. Eu confesso que, se fosse juiz de primeiro grau, eu tentaria evitar ao máximo as provas testemunhais via telepresencial. E, claro, nós não podemos também fechar às partes a possibilidade, quem sabe até, de uma negociação processual. Elas podem dizer, não, cada uma vai apresentar uma única testemunha. Por exemplo, isso acabaria com esse risco da incomunicabilidade, não é? Mas não acabaria com o risco, que já ouvi de alguns colegas aqui de Brasília, de primeiro grau, de a testemunha estar recebendo informações ali por baixo da câmera sobre como responder a determinadas questões. Sorte que nós acabamos vivendo num ambiente de desconfiança em relação à prova testemunhal, e isso, lamentavelmente, acaba inviabilizando a prática segura, tranquila desses atos nesse instante de pandemia que nós estamos vivendo. Talvez seja até interessante ouvi-los, viu? Estão aí na linha de frente, fazendo audiências sobre como estão se conduzindo. Nós temos aqui um público que nos acompanha, que pode ter também interesse neste assunto. Mas antes de tentar, enfim, abrir aí para um debate, eu já estou aqui falando há um tempão e talvez cansando os nossos amigos que nos acompanham, eu queria compartilhar duas questões ainda ligadas ao devido processo legal neste cenário de pandemia. Fiz aqui algumas anotações, aliás, eu estou há 2 dias trabalhando num caso que devo levar segunda-feira para a sessão do órgão especial aqui em Brasília. E é um caso delicado porque, primeiro, envolve um mandado de segurança contra um colega do tribunal. E segundo, porque toca numa questão que, com certeza, os juízes estão enfrentando em todos os graus de jurisdição, que diz com a possibilidade da substituição dos depósitos, seja penhoras, seja depósitos recursais, por carta-fiança ou seguro-garantia. Esse é um tema que está dividindo o TST e sei que está dividindo também vários tribunais. Há discussões acerca da competência funcional do relator no regional ou do ministro no TST, enfrentamento desse assunto.
seria, segundo alguns, competência do juízo natural, do juízo monocrático, do juízo perante o qual foram efetivados esses depósitos, mas nós também sabemos que depósitos são feitos do TRT para o TST, e sabemos, obviamente, que, estando o processo num determinado grau de jurisdição, a competência funcional para a resolução de todas as questões incidentes acaba vinculada ao magistrado que detém a responsabilidade momentânea pela gestão daquele conflito de interesses. Essa é uma primeira questão importante, porque nós todos sabemos, o TST editou uma instrução normativa, a de número 41, em 2018, tratando dos efeitos processuais decorrentes das regras introduzidas pela lei da reforma trabalhista. E nesse dispositivo, particularmente no artigo 20, limitou-se o âmbito de incidência da possibilidade de substituição do depósito recursal por seguro-garantia aos recursos interpostos após o início da vigência da Lei 13.467. Essa é uma questão de direito intertemporal interessante que está também impactando este debate. Alguns dizem que não há no PJE funcionalidade capaz de permitir que um ministro ou desembargador promova a assinatura do alvará para se entender a hipótese de deferimento, não é? Para que a parte possa, enfim, ter acesso aos recursos que antes estavam vinculados ao processo. São muitas as questões nesse âmbito de substituição do depósito recursal. Alguns até falam da necessidade de a parte provar a demanda, ou seja, momentânea, a necessidade daqueles recursos nesse cenário de crise que nós estamos vivendo. Portanto, não haveria um direito subjetivo, líquido e certo, lá no artigo 835, parágrafo 2º do CPC, muito menos no parágrafo 11 do artigo 899 da CLT, que autorizasse a substituição automática desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º do ato conjunto número 1 de 2019, que foi editado pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse é um primeiro tema do processo, o tema processual da crise que está aí pipocando o Brasil afora, e que coloca em lados opostos, numa primeira análise, pode colocar em lados opostos o interesse do credor e do próprio Estado na máxima efetividade da tutela judicial, e de outro, o princípio da menor onerosidade ao devedor, que está lá no artigo 805, parágrafo único do CPC. Seja como for, o cenário de crise exige soluções, respostas excepcionais, transitórias, mas racionalmente fundamentadas. É preciso pensar que o direito processual ele existe para viabilizar a construção de respostas que sejam justas, adequadas, que, enfim, possam produzir resultados virtuosos. E se nós estamos, como de fato estamos, vivendo um cenário de crise econômica sem precedentes, os analistas econômicos são pessimistas e muito pessimistas. Alguns dizem que o PIB vai se retrair em mais de 7%. Alguns afirmam que o índice de desemprego no Brasil vai superar a casa dos 20% e nós teremos mais de 23 milhões de trabalhadores desempregados. Seria o caos social. De sorte que, quem sabe, amplificando um pouco a lente e trazendo para o debate o chamado princípio da preservação da empresa, quem sabe ressignificando a ideia de que o valor social do trabalho não é apenas a proteção daquele que atua de forma subordinada por meio de um contrato de trabalho, mas o valor social do trabalho alcança também o microempreendedor individual, os micro e pequenos empresários, os trabalhadores autônomos, enfim, todos aqueles que concorrem para a geração de riquezas para o nosso país, que oferecem produtos e serviços para a sociedade como um todo, viabilizando o atendimento de suas mais expressivas, significativas necessidades. Nós precisamos entender que as empresas têm uma função social, e a função social da empresa exige o cumprimento dos direitos sociais trabalhistas. Não será inviabilizando atividades econômicas, criando dificuldades de interpretação de regras processuais que podem, sem dúvida alguma,
viabilizar a liberação de recursos, no caso do seguro-garantia, da liberação do depósito recursal, sem risco para a máxima efetividade da execução, não será fechando as portas para essa possibilidade que nós estaremos contribuindo para que o quadro grave de crise econômica possa ser suplantado. Eu faria ainda uma observação adicional. Nós que somos juízes do trabalho, aqui estou ao lado de 3 queridos colegas magistrados, nós sabemos que há uma disputa que, a meu sentir, não tem vencedores, entre uma leitura mais protetiva do direito do trabalho e uma leitura mais liberal. Eu penso que nós deveríamos trabalhar por uma leitura equilibrada. O empregado e o empregador merecem a proteção legal. Nós não podemos estimular o preconceito contra a atividade econômica, contra os empresários, como nós observamos em muitos casos. Também não podemos colocar os trabalhadores, que são, enfim, pessoas merecedoras de toda a nossa consideração e respeito, também numa posição proeminente. Empregados e empregadores merecem igual proteção do Estado. Evidentemente, as empresas cumprem uma função social importante, são espaços de geração de empregos, de renda, de dignidade, de tributos, e isso interessa ao nosso Estado. É preciso, quem sabe, harmonizar as leituras da ordem econômica com a ordem social, acabando com esse antagonismo que não interessa a absolutamente ninguém. Mas o primeiro, então, tema que eu gostaria de polemizar, além das audiências, eu gostaria de ouvir os colegas, acho que nós estamos aqui num debate, é também o tema da substituição dos depósitos nesse contexto de pandemia. Para além da leitura das regras todas normativas e legais aplicáveis, o ato da Corregedoria Geral, a Instrução Normativa 41, o artigo 835, parágrafo 2º do CPC, o artigo 899, parágrafo 11 da CLT, o próprio artigo 882, que remete ao 835 do CPC, quando estabelece a ordem de gradação das penhoras, enfim, são várias regras que podem ser lidas de uma forma ou de outra. E eu não digo que há uma mais certa do que a outra. De novo, nós não falamos em interpretação certa e interpretação errada. No direito, nós usamos interpretação válida e interpretação inválida. E uma interpretação só será inválida quando vier uma outra decisão que a torne inválida. Do contrário, ela produz os seus efeitos, ela está em estrita conformidade com o nosso sistema jurídico, proferida por uma autoridade investida, competente, imparcial, fundamentada, é uma decisão válida, que receberá a força, a coerção do Estado. Mas, por fim, pessoal, ainda para que nós possamos debater, eu queria levantar um outro tema que tem sido muito suscitado, e aí a bola está com vocês, que é o tema da possibilidade ou não de aplicação da teoria da imprevisão nos casos em que firmaram-se acordos antes da pandemia com obrigações diferidas, obrigações com exigibilidade futura, agora no momento em que nós estamos com esta pandemia. Muitas empresas que não exploram atividades tidas por essenciais estão passando por dificuldades. Dia desses, eu vi um dado assustador, mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam as suas portas. Ontem, o CAGED divulgou, o Ministério da Economia divulgou os dados do CAGED. Nós estamos falando aí, comparativamente ao ano passado, de 10% a mais de demissões. Nós recebemos, nesse primeiro quadrimestre, aí um volume de quase 800 mil trabalhadores somados aos 12,3 milhões de desempregados, o que significa que nós já passamos dos 13 milhões de trabalhadores desempregados, e surge a questão em ações concretas em todo o Brasil. É possível ou não é possível que haja, por parte do julgador, uma revisão daquilo que fora anteriormente pactuado e com a chancela do juiz? Houve uma homologação, uma decisão transitada em julgado, não é? Essa é uma questão muito interessante. Aqui em Brasília, os debates estão, como sempre, né? O direito do trabalho parece que existiu para dividir. Não há um meio termo, mas a divisão é muito interessante, porque afirma-se, de um lado, que o juiz do trabalho apenas
apenas teria um campo de cognição naquilo que toca à cláusula penal, com base no 412 do Código Civil, se não estou enganado, e outros dizem que não, que a transação, mesmo que homologada judicialmente, não perde a sua natureza contratual, até porque o Código Civil diz que é lícito as partes prevenirem ou extinguirem litígios mediante a transação. Se há um litígio, se esse litígio foi judicializado, a chancela judicial não exclui a natureza negocial, a natureza de transação do acordo judicialmente homologado. E aí abre-se, então, espaço para a incidência de dois princípios. O primeiro é o princípio da imprevisão, a teoria da imprevisão, e o segundo, o princípio da boa-fé objetiva. Enfim, esse é um tema muito rico, e todas as decisões são válidas. Eu quero antecipar, remarcar sempre isso, né? Todas as leituras são possíveis, né? E fica sempre aquela questão, mas quais são os efeitos que decorrem de uma ou de outra opção interpretativa? Vejam, se nós entendermos que não há possibilidade para a retificação da coisa julgada, bom, antes disso é preciso que, se eu fosse o juiz de primeiro grau, marcaria uma audiência para tentar redimensionar os efeitos daquela negociação, daquela transação. Claro, a empresa, com boa fé, deve provar documentalmente que não tem condições de honrar o compromisso que havia antes assumido. Feito isso, surge a incidência do princípio da boa-fé, porque o princípio da boa-fé gera uma série de direitos, deveres, acessórios laterais. Uma das funções do princípio da boa-fé é de fonte de geração de direitos e deveres, ou de obrigações para os contratantes. E eu diria, então, seguindo essa primeira linha de compreensão, que o princípio da boa-fé objetiva, uma vez demonstrada a ausência de capacidade econômica da empresa, fruto da pandemia, motivo de força maior, já declarado no MP 927, caberia a renegociação. A parte exequente, a parte credora, melhor dizendo, deveria se posicionar, adotar uma postura colaborativa para, enfim, promover ali uma nova ação. Agora, por outro lado, não concorda o credor com a retificação daquilo que havia sido convencionado. O magistrado pode, evidentemente, decidir a respeito da cláusula penal, quanto a isso não há dúvida, mas as parcelas inadimplidas, com a incidência dessa cláusula penal, acabam gerando um efeito dominó, o vencimento das demais parcelas e execução direta, com mais trabalho para o Poder Judiciário. Um colega aqui de Brasília, numa execução, num acordo de 400 e poucos mil reais, ouviu o credor, ele não concordou, era um posto, né? E ele lançou mão do fato público notório, né? A sociedade estava parada, não havia circulação de veículos, pelo menos com aquela intensidade observada em períodos de normalidade, e ele deferiu a exclusão da cláusula penal nas parcelas devidas durante a pandemia e remeteu o valor correspondente para o final pós-pandemia. Então, uma solução um pouco, talvez, salomônica, mas que respondeu a uma realidade emergente, ou emergencial, e, enfim, representou aí uma atuação judicial não imune à crítica, obviamente, mas uma tentativa de recomposição de interesses antagônicos, de forma que pareceu a ele equilibrada. Bem, meus caros, eu não sei se atendi à expectativa, mas procurei aqui tratar do devido processo legal numa perspectiva histórica, remetendo a 1215, falando sobre o significado, avançando sobre o direito processual brasileiro, especialmente o direito contemporâneo, o direito da crise. É um cenário de crise, nós temos que ser criativos, sem renunciar àquilo que é essencial, que são as garantias processuais fundamentais. No TST, as sessões telepresenciais estão transcorrendo com muita tranquilidade, eventuais incidentes são resolvidos sempre com a nota da colaboração, sempre com respeito à garantia máxima de defesa. Os advogados estão satisfeitos, estão exercendo a sustentação oral de todos os quadrantes do país. Aliás, abriu-se o acesso à justiça aqui em Brasília,
sustentações orais estão sendo trazidas em casos que normalmente, sustentações orais estão sendo produzidas, né, por advogados de todo o Brasil, rostos novos estão aparecendo, enfim, tem sido uma experiência muito rica e gratificante. Mas eu me coloco à disposição para aprender com os queridos amigos aqui, magistrados, e com os nossos queridos assistentes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado. Ministro, eu vou passar a palavra para o Christian, então. Pode falar, Christian. Bom, eu não tive a oportunidade de falar ainda, ministro, e primeiramente agradecer, em nome da Amatra, né, a sua participação conosco aqui nessa live, muito importante, muito esclarecedora. Mais uma vez, as suas palavras nos mostram do acerto da DEA de ter convidado o senhor, né, de o senhor ter aceito. A gente compartilha basicamente do mesmo pensamento. Eu também acho que devemos pensar no direito material do trabalho como um todo, não apenas numa caixinha da CLT. Nós temos diversos trabalhadores que não são, entre aspas, protegidos pela CLT, mas merecem uma proteção do direito. E eles são escanteados, muitas vezes, no mundo jurídico, porque a aplicação da CLT virou uma panaceia, na minha visão, de que tudo vai se resolver né, com a aplicação dela. Mas não é o caso agora dessa live, e eu queria só externar uma preocupação que muitas vezes eu tenho, da excessiva, na minha visão também, regulamentação por órgãos administrativos de comportamentos processuais judiciais, como o senhor mesmo disse, de competência da União para legislar. O senhor não acha que muitas vezes está havendo um certo exagero de regulamentação dessas normas, não deixando essa aplicação do processo serem maturadas primeiramente pelo juiz de primeiro grau? Bem, Christian, eu agradeço a sua pergunta e acho que nós vivemos um cenário complexo em que há, sem dúvida, uma pretensão das instâncias superiores em ver determinadas realidades em nome da segurança jurídica conduzidas de uma determinada forma, e há, por outro lado, uma resistência que é natural, que é legítima por parte de muitos magistrados a seguir essas orientações, até porque nós sabemos que julgar por último nunca foi razão para julgar melhor. A interpretação que o ministro atribui não é melhor que a interpretação que um juiz substituto recém-impossado confere a uma determinada norma jurídica. Nós somos todos magistrados, apenas estamos em graus diferentes de jurisdição. Aliás, eu costumo dizer que os juízes de primeiro grau são os grandes magistrados, aqueles que estão na linha de frente, enfrentando os grandes desafios, seja no dia a dia da produção da prova, na preparação da causa para a decisão, e essa preparação produz reflexos na atuação das instâncias superiores, seja na busca pela realização da máxima efetividade da jurisdição. Mas eu poderia citar aqui o exemplo da IN, da Instrução Normativa 27. Eu costumo citar sempre esse exemplo, aquela que foi editada logo após a Emenda Constitucional 45. Em alguns momentos, os tribunais atuam e o fazem de maneira profilática, não no sentido de avançar em competências dos demais magistrados, mas para evitar um mal maior, que seria a proliferação de um sem número de questões em todas as instâncias, em diferentes níveis, que apenas conspirariam contra o interesse maior do jurisdicionado na rápida e efetiva composição dos conflitos. Mas há, sim, espaços em que os tribunais atuam invadindo limites que não deveriam suplantar. Nós tivemos um exemplo recente, até com o advento do CPC de 2015, quando o tribunal editou a Instrução Normativa 39. Eu participei da comissão e fiquei vencido em vários temas. Os colegas muito estudiosos, competentes, entenderam, por exemplo, que a negociação processual é incompatível com o processo de trabalho, quando nós sabemos que não é bem assim. Alto lá, se o sindicato negocia num acordo, numa convenção, uma determinada norma processual benéfica aos trabalhadores, abrindo mão num outro capítulo daquela negociação em favor de uma situação que possa beneficiar o empregador,
Acho que cortou o som do ministro, né? Vamos aguardar. Deu uma cortada, ministro. Eu não sei onde eu parei, né? De repente fica tudo escuro aqui, parece que no negócio processual há certos momentos que podem até beneficiar o empregador. Exato, a concessão recíproca, né? E nós tivemos recentemente um exemplo. Existe o Conselho Nacional de Justiça para corrigir esses eventuais excessos. Os artigos 7º e 8º do Ato Conjunto número 1 de 2019, esse do seguro-garantia e da carta de fiança, foram anulados pelo CNJ, porque adotou-se nesses dispositivos uma visão bastante restritiva, e vale a pena ler a decisão do conselheiro, relatada pelo conselheiro Mário Guerreiro, porque ele mostra a importância desse equilíbrio na interpretação das regras do processo. Ou seja, se o legislador processual de 2015 disse que o seguro-garantia e a carta de fiança são equiparados a dinheiro, se nós temos no TST o OJ 59 da SDI 2, que já dizia, em mandado de segurança, admitindo o mandado de segurança para dizer que viola direito líquido e certo, a não admissão de carta de fiança que equipara-se a dinheiro na ordem de gradação dos bens penhoráveis, não é? A restrição que se estabelece por atos administrativos interfere, e isso disse o CNJ, no campo legítimo de exercício da jurisdição. Cabe ao magistrado, obviamente, considerando o conteúdo da norma, segui-la ou fundamentar o porquê de não fazê-lo. Mas sempre, obviamente, quando nós vamos contra uma decisão, uma diretriz que procura padronizar condutas, especialmente no campo processual, né, é importante que haja uma fundamentação mais criteriosa, uma fundamentação mais analítica. Aí nós temos um ônus maior até, não é? Não que exista o delito de opinião do juiz, longe disso, mas é que é preciso mostrar, quem sabe até para levar o tribunal a rever a sua norma administrativa, é preciso mostrar que há equívocos, que há outras possibilidades de construção normativa, que não aquela que nos está sendo apresentada. Boris, quer falar, Boris? Quero sim, ministro, também agradecendo a sua participação aqui. Eu e o Christian fazemos um trabalho no nosso canal, chama Liga Trabalhista, a gente discute direito, né, direito do trabalho, a gente se sente muito feliz de poder ter ouvido as suas palavras aqui, de aprender com o senhor, de confirmar, termos a sorte de muitas ideias nossas terem sido confirmadas pela sua fala, nos deixou muito felizes, né? A sorte é minha. E assim, também de ver a sua sensibilidade com relação a essas questões das audiências telepresenciais. Eu tenho buscado no dia a dia ser criativo com as audiências telepresenciais, mas só numa live dessa, quantas vezes a gente tem uma interrupção no nosso sinal, e todos nós em capitais do país, né? E eu estou atuando nos municípios de Coxim e Jardim. Então, o senhor imagina a qualidade do sinal de internet, mas eu tenho me valido das audiências de conciliação, tentativas de conciliação, fazendo a tramitação em secretaria, usando os dispositivos do CPC para tanto. Essa nova semana que se inicia agora, vou fazer audiências de saneamento, porque como eu e o Christian temos dito nos nossos canais aí de muito tempo, para nós a hora agora é do princípio da cooperação e da reserva do possível. É o que a gente tem que procurar atender da maneira que pode ser atendido. Se, de alguma forma, violar a garantia processual ou o devido processo legal, nós temos que ser compreensivos. É uma situação, é um momento, como o senhor disse, é legislação de exceção em momento de exceção. E estamos com os mesmos olhares com relação a isso. Em algumas coisas, parece que essa exceção
essa legislação de exceção avança em pontos que não deveria avançar, mas, regra geral, parece que era o que se podia fazer nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, nós estamos enfrentando assim, e eu fiquei muito feliz também de ouvir quando o senhor explanou sobre o devido processo legal, a dimensão dele, me chamou muita atenção na busca da decisão justa e equilibrada. Parece que o devido processo legal agora está diretamente relacionado com o mérito do processo, né? Parece que ele ganhou uma dimensão extraprocessual, digamos assim. Eu não sei se me compreendi corretamente sua explanação nesse ponto. De fato, o devido processo legal passou a iluminar tanto o processo quanto as normas de direito material. Tudo há de ser lido, interpretado, aplicado com base nessa régua, nessa medida de razoabilidade. Nós sempre ouvimos, não é? A lógica do direito é a lógica do razoável. E eu me lembro de um juiz já aposentado que chegou ao TST há muitos anos, juiz de Brasília, todos conhecem, o ministro Luciano, e ele brincava e dizia assim: olha, para ser um bom juiz, precisa ter bom senso. Se souber direito, ajuda. Ou seja, o bom senso é fundamental. Agora, nós podemos aqui dizer, mas qual é o meu bom senso? Não é o seu bom senso. Mas quais são as consequências práticas, concretas das escolhas interpretativas que nós fazemos? Quando nós estamos numa primeira instância, numa audiência, mediando ali, tentando uma conciliação, qual é a conciliação que nós vamos produzir? Nós vamos tentar resolver o processo ou resolver a lide sociológica, né, que é um conceito que no meu tempo de juiz de primeiro grau não se trabalhava, não havia uma formação dos magistrados. Nós éramos estimulados sempre a agir, até quem sabe com notas de arbitrariedade, tentando forçar as partes a uma conciliação. E aqui em Brasília, no interior, na cidade satélite, um juiz civil conciliando uma ação de solução de sociedade, chegou a um bom termo, mas na saída um ex-sócio matou o outro. Quer dizer, fizeram uma conciliação, mas na saída um matou o outro. Quer dizer, isso não é, de fato, uma postura do magistrado, não é? Mas o fato, pessoal, é que nós estamos vivendo um momento muito rico, um momento em que os princípios ascenderam, assumiram uma dimensão absolutamente importante. Nós todos somos juízes constitucionais, devemos avançar também, como acontece no sistema europeu, para trabalharmos e assimilarmos mais as normas internacionais, né? Nós temos que ser também juízes interamericanos. É bem verdade que nós ainda estamos engatinhando nesse campo, mas o fato é que a nossa responsabilidade é muito grande. Somos juízes constitucionais, não há como interpretar uma norma de processo sem ter a perspectiva, a dimensão constitucional, uma norma de direito material olhando para o seu significado à luz da ideia de dignidade humana, não é? De sorte que você está certo, Bob, que não há como mais exercer a jurisdição desconsiderando esse farol forte que nos ilumina, que é o devido processo legal substantivo, que traz as ideias de razoabilidade, adequação, não é? Proporcionalidade em sentido estrito. Fala, Deia. Abrindo o microfone aqui. Mais alguma consideração, meninos? Vamos aproveitar o ministro aqui. Olha, Boris, tem alguma pergunta aí no chat? As questões que ele colocou para a gente poderia passar aqui até amanhã cedo. Isso. Para falar de revisão de acordos, né? Para falar de... Nós vamos precisar marcar mais umas 3 lives, assim, com o ministro. Eu quero aprender com você. É muita coisa, muito assunto que a gente quer te ouvir. Eu particularmente, fiquei muito, como os meninos falaram, muito segura, na verdade, de que a gente está pensando na mesma linha, estamos andando no caminho certo, que não está nos extremos. Não vou fazer nenhum ato processual, eu vou fazer todos os atos processuais, mas buscar dentro da razoabilidade
o caminho do meio, fazer aquilo que é possível dentro do possível, como os meninos falaram, da reserva do possível, né? Então tem que ter muito bom senso mesmo, ministro, é o que a gente está procurando fazer, né? Estou também fazendo as audiências, eu estou no Sejusc, então não paramos nem um dia sequer, né? Estamos fazendo audiências há tempos, mas para audiências de conciliação é tudo muito tranquilo, não temos problemas, né? O problema realmente vem que a gente vê que a angústia de alguns advogados, alguns magistrados, ela está relacionada realmente às audiências de instrução, né? Por questões de internet, localidades em que tudo é mais difícil, acesso das partes. Então, tudo que o senhor abordou, aí você abordou, foi fantástico, foi muito, muito esclarecedor para mim, assim. Eu falei que era uma aula, né? Foi um grande aprendizado. Aí, olha, pode falar. O senhor viu que tem uma pergunta na tela aí, o senhor consegue ver, da colega Mara, ou ela fala o seguinte, ela é nossa colega aqui, estamos bem prestigiados pelos colegas, o Leonardo Eli mandou um abraço, está perguntando quando que vai ser a sessão que o TST vai apreciar a substituição do depósito recursal em dinheiro por seguro-fiança, né, se tem alguma previsão. E a Mara está perguntando aqui, qual que é a visão que vocês estão tendo, se vocês já debateram sobre isso, sobre a continuidade, né, a posterioridade dessas normas adotadas para esse período excepcional. Porque se vocês veem possibilidade delas serem estendidas no tempo, digamos assim, se bem entendi a pergunta dela. Bem, eu quero inicialmente mandar um abraço aqui para o Léo, né, também outro craque da seleção da 24ª região, também para a Mara, agradecendo a ambos as perguntas que apresentaram. O caso do seguro-garantia ou da carta de fiança será examinado na segunda-feira na sessão do órgão especial. Na verdade, o caso não está pautado, é uma submissão de liminar direto ao colegiado, é uma previsão do artigo 118, inciso 1º do regimento interno do TST. A questão é de alta relevância, de profunda indagação jurídica, e é importante, eu considerei importante, que o colegiado se pronunciasse ao revés de decidir monocraticamente, até porque se deferisse a liminar, se fosse a hipótese de deferimento, seria satisfativa, substituindo o depósito de imediato, o mandado de segurança já não faria mais sentido, né? Exaurida a ordem. Mas, mesmo se for a hipótese de não deferir, é preciso que haja uma orientação segura de um órgão mais amplificado do que a própria turma, né, que seria competente para o exame do recurso de revista, no qual deduzido o pedido incidental de substituição do depósito por seguro-garantia. Então, é na segunda-feira. Em relação à pergunta da Mara, uma pergunta muito interessante, isso tem preocupado muita gente, porque muitos de nós estão se sentindo muito confortáveis com essa nova realidade. Eu mesmo me queixava, falava ao início do nosso encontro aqui, né, me queixava de não estar em casa como gostaria. Eu tinha a sensação de sair na segunda-feira e só voltar na quinta-noite, são compromissos acadêmicos, compromissos no tribunal, e agora eu estou em casa direto, e é difícil, por exemplo, meu filho caçula está ali me olhando de rabo de olho, vem cá, Vitor, quer falar um outro pessoal? Então, assim, há uma confusão entre os ambientes. Vem, Vitor! Eu também tenho. Oi, querido! Que saudade! Tem que vir visitar a gente aqui, tudo bem? Bem-vindo à nossa live. Ministro. Mas, desculpa, pessoal, essas coisas acontecem. Acontecem. Exceção. Mas o fato é que, em relação à pergunta da continuidade dessa realidade, por exemplo, com sessões telepresenciais, eu confesso que eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, embora não seja muito expert no assunto. Isso tem representado, como eu disse há pouco, a oportunidade para muitos advogados chegarem ao TST, trazerem as suas pretensões. Eu despacho agora, por videoconferência, pelo sistema Webex, com gente do Brasil inteiro, sem aqueles custos envolvidos no deslocamento, não é? Riscos, tempo, enfim.
há uma economia significativa em escala de tempo e recursos para todos nós. Agora, há quem se coloque de forma radicalmente contrária, há quem entenda, sobretudo, as pessoas mais com idade mais provecta, né, que estão menos afeitos à tecnologia, que se colocam de forma visceralmente contrária. Cortou. Já ele volta, um segundinho. Então, a gente vai aproveitar para falar uma outra coisa aqui. Essa live ela não vai poder se estender mais, apesar do papo muito agradável do ministro, de tanto conhecimento que ele está trazendo para a gente, porque ela é a aula magna da segunda turma de pós-graduação da parceria do INSTED com a EMATRA, e agora, daqui a pouquinho, vai começar a aula de verdade, né? Mais aula, né? E aula do módulo. Aula do módulo mesmo. E para quem quiser, o ministro deve ter caído a conexão dele. Deia, se você tiver que falar com ele aí, tá? E vou falar. Se ele quiser voltar, tem que dar né? Aí é o mesmo link que você compartilhou antes. Mas voltando a falar, pessoal, então, a universidade, o INSTED e a EMATRA estão convidando vocês para que vocês assistam essa primeira aula para quem quiser, de qualquer lugar do país, né? É um começo do embrião da pós que a EMATRA deve lançar junto com o INSTED, uma pós em EAD, é o primeiro momento que a gente está fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui um link para quem quiser se inscrever e participar, é totalmente grátis a aula, né? A universidade está propiciando isso. Hoje a aula é bem interessante sobre direito previdenciário, né? Sobre processo administrativo previdenciário. Eu vou colocar o link aqui no chat. Vocês podem se inscrever, podem compartilhar com outros colegas que vocês quiserem, não tem o menor problema, a gente quer que as pessoas participem, então eu vou colocar o link aqui, vocês vão fazer o cadastrinho e depois vai cair no link para entrar na sala de aula já, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, podem participar, assim, o link está saindo em nome da Liga Trabalhista, porque a gente é parceiro do INSTED, a gente procura sempre fazer as coisas com ele, então nós fizemos no nosso domínio, mas a Liga não participa da pós-graduação, a pós-graduação é EMATRA e INSTED. A gente está cedendo a nossa estrutura tecnológica, digamos assim, para que a gente possa otimizar. Mas quem quiser assistir a aula, é só clicar no link aí, faz o cadastro e consegue assistir, tá bom? Vou compartilhar mais uma vez aqui, podem compartilhar, se tiver acadêmico que quiser ver como é uma aula de pós-graduação e tudo mais, se tiver colega que está interessado em direito previdenciário, quem não advoga na área, né, quer conhecer o que é o direito previdenciário, está aí uma excelente oportunidade, tá bom? Então, eu agradeço, vamos voltar para o ministro ali. Finalizar. Então, essa aula de abertura aqui com o ministro Douglas Rodrigues, quem chegou depois, quiser ver desde o início, estará gravada, disponível no YouTube, canal da Liga Trabalhista, canal do INSTED também, oficial. Ministro, passo as suas considerações finais, e agradeço de coração mesmo por essa oportunidade que nós estamos tendo de ter você conosco. Muito obrigado, Deia. A alegria, a honra é toda minha, são todas minhas. Eu tive um probleminha de conexão, voltei pelo celular, mas não poderia deixar de, uma vez mais, dizer da profunda honra de poder participar deste momento com vocês. O Boris, o Christian, você em especial, uma amiga querida, que tem também um trabalho importantíssimo, que transcende o mero exercício da jurisdição, uma grande referência para todos nós.
Eu deixo meu abraço a todos, especialmente aqueles que nos ouvem, e registro a expectativa de, quem sabe, estar com vocês presencialmente no futuro próximo. Muito obrigado. Estaremos, com certeza, estaremos juntos em breve. Grande abraço, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Acho que eu não vou dormir hoje. Obrigada. Deia, quer despedir do pessoal? Eu acho que pessoal, Christian, despede aí, Christian, nosso presidente. Presidente, fala aí, chefe. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A Ematra convida a todos, então, para assistir a aula da pós-graduação. É um evento importante para nós, é a nossa segunda pós. Quem sabe, em breve, já teremos uma outra pós-graduação também, que a gente está trabalhando para isso. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação conosco. Abrilhantou demais, nós aprendemos muito, as suas palavras dão um norte precioso para todos aqueles que querem estudar o direito, em especial o direito do trabalho também. Muito obrigado mais uma vez e conte conosco, que precisar aqui na Matra 24 também, nós estamos às ordens, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Ministro, para a gente foi uma honra poder dividir esse tempo com o senhor, da gente poder debater direito e aspectos da nossa vida hoje, né, da vida de todos, né, do momento excepcional. As suas palavras são muito razoáveis, né, muito ponderadas, que é uma qualidade que, nesses tempos agora, elas precisam ser cada vez mais exaltadas, e é uma honra para nós da Liga Trabalhista podermos contar com o senhor no nosso canal. Muito obrigado mesmo, a gente espera, uma hora que a gente for em Brasília, nós vamos bater no seu gabinete lá para lhe dar um abraço e agradecer pessoalmente essa colaboração, quando a gente puder fazer isso, né? Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Quer encerrar? Quer encerrar? Declaro oficialmente encerrada essa aula, Maria. Corre lá, gente. Entra. Vamos começar a nossa aula de previdenciário, aprender um montão lá, que a aula está nota 10. Um abraço, pessoal. Boa noite.